Isso. Sinfonia de Bíblia se mexendo. Páginas sendo jogadas de um lado para o outro. Satanás fica endemoniado quando ele ouve isso. Gênesis capítulo 30, verso 22. Observe se tem alguém ao seu lado que está sem a Bíblia e você vai oferecer aquela cola santa. Que o nome do Senhor seja glorificado. Gênesis 30, 22. Lembrou-se Deus de Raquel. Ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu e deu à luz a um filho. E disse: Deus tirou o meu vexame. E chamou o seu filho José. Somente até aí. Deixa a sua Bíblia aberta no seu colo. Nós vamos usar pelo menos mais uns 15 versículos desses capítulos de Gênesis que falam da história de José. Falar da história de José é sempre muito prazeroso para o pregador, porque há uma riqueza de detalhes muito grande na história de José. São vários capítulos falando da história de José. Desde o seu nascimento, até o findar do apagar das luzes, depois do seu tempo já como governante do Egito, já pai de filhos. José traz à luz uma coisa extraordinária que eu quero refletir com a igreja nesta noite, que é o cuidado de Deus para com os seus escolhidos. Como Deus foi criterioso, cuidadoso, zeloso, a despeito dos ataques que os irmãos, o mundo, que Potifar e tantos outros empreenderam sobre a vida de José. Em cada momento da vida de José, nós conseguimos enxergar a mão poderosa de Deus mudando as situações. Todas as vezes que a vida conspirava contra José, Deus estendia o seu braço de amor e intervinha a seu favor e mudava a situação, mudava as circunstâncias e dava a José a capacidade de prosseguir em completar aquele sonho, aquela profecia que ele recebeu ainda menino. E muitas vezes a gente acha que na nossa caminhada, quando acontece algo ruim, algo amedrontador, algo que nos frustra, a gente acha que Deus vai intervir e resolver o problema completamente naquele momento, como se realmente ele fosse um gênio da lâmpada que vai conceder o pedido do coração do homem. Mas na história de José não é assim. Deus cuida de José desde o início, mas em momento algum Deus subtrai da vida de José as suas tentações, os seus martírios, as suas lutas, as suas tribulações. Era como se Deus estivesse escorando a vida de José a todo o tempo. Quando ele ia cair, Deus levantava e conduzia por um outro caminho. E ele era atacado por um lado e Deus protegia do outro, e levava para lá, levava para cá, até que tudo isso venha convergir, quando ele se torna o governador do Egito, o segundo homem mais poderoso da terra. Mas essa caminhada de José não foi fácil, e eu quero crer que talvez aqui ninguém tenha vivido, tenha passado, e José passou. Foram muitos problemas. Traições, abandonos, conluio, conspiração, sofrimento físico, sabe? Tempo de ingratidão. Ele foi condenado levianamente.
ele passou um tempo muito maior do que qualquer outro da sua época ali enclausurado, sem ter nenhum motivo para isso. A história de José, apesar de terminar com louros, apesar de terminar em vitória total, ela não foi fácil. E a nossa vida também não é fácil, querido. Quem falou para você que cristão vive uma vida de moleza, mentiu para você. Porque o próprio Cristo, depois de ter passado pelo seu martírio, morrido, sido crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, e um pouco antes de voltar aos céus, ele disse aos seus discípulos: nesse mundo tereis aflições, mas não desanimem, se animem, tenham bom ânimo. Eu venci o martírio, eu venci a cruz, eu estou com vocês, vocês vão vencer também. Então, querido, eu quero refletir nessa noite sobre a intervenção de Deus nas horas difíceis. Um Deus que leva um moço do poço ao palácio, através de intervenções milagrosas. E eu não sei em qual estágio da sua peregrinação na terra você está. Eu não sei em qual fase ou etapa da sua missão cristã você está. Se você está lá no início, passando pelo poço, se você está vivendo uma vida de escravidão financeira, emocional, se você tem sido renegado, se mentiram contra você e você está sendo injuriado, se você está sendo perseguido pelas tentações, pela prostituição, se você está prisioneiro, encarcerado por algum sentimento, ou se você está ali diante do faraó do Egito, independente de qual fase você esteja vivendo na sua vida, creia, querido, Deus é contigo, Ele não te abandona, e na hora certa Ele intervém a seu favor. Mas pastor, parece que não está funcionando no meu caso, porque eu saí de um problema e caí em outro. Irmãos, José, acontece isso com ele pelo menos umas 10 vezes. Ele era livre de um problema, caía em outro. Ele era livre de um problema, caía em outro. Mas em todos esses problemas, em todos os locais que ele esteve, mesmo na masmorra, no poço, na prisão, na casa de Potifar, em todos esses lugares, Deus jamais abandonou José. E a promessa que Deus havia feito para esse jovem se cumpriu no tempo determinado por Deus, porque Deus, Ele intervém na hora certa, pelos motivos certos, e te coloca num outro patamar, numa outra situação, que ao meu ver e ao seu podem ser ruins, mas Deus está no controle, e no final da história você vai ter motivos para dar glórias a Deus. Então diga: do poço ao palácio, Deus e as suas intervenções. Fala para o teu vizinho: Deus vai intervir a seu favor. Nesse texto que lemos, eu vejo a primeira intervenção de Deus, antes mesmo de José nascer. Porque a Bíblia diz que a mãe de José era estéril. A sua irmã Lia já havia tido alguns filhos. Ela, desesperada para ter filhos, já tinha terceirizado a barriga de Bila, sua escrava. Ela também tinha dado filhos ao seu marido, Jacó, Israel, mas através da barriga de aluguel. Na verdade, ela estava frustrada, desesperada. E justamente quando Deus quer trazer ao mundo uma prefiguração do Salvador Jesus Cristo, uma prefiguração do nosso querido Jesus, e Ele quer usar a vida de um homem que vai sofrer um martírio, mas vai ser responsável pela salvação do mundo, Deus chama a existência José. Então, mesmo antes de José nascer, Deus já intervém na vida da sua mãe e a faz fecunda. Irmão, deixa eu falar um negócio para você. Você não é um acaso sexual dos seus pais. Você não nasceu por um descuido. Ainda que todos digam isso, e que as circunstâncias denotem um descuido paterno, materno,
Você nasceu na família que Deus quis, na hora que Deus estabeleceu, porque Deus tem um plano para você. E quando você nasceu, querido, não foi simplesmente o acaso, mas foi uma intervenção gloriosa de Deus, porque só Deus tem o dom da vida. Se você nasceu é porque Deus estava com você. Deus diz a Jeremias, quando vai chamar Jeremias para o ministério, diz: Jeremias, eu te conhecia, mesmo antes de você nascer. Eu te escolhi quando você estava sendo entretecido no ventre da sua mãe. Antes mesmo de Jesus nascer, ele já tinha até nome. O anjo visitou Maria e disse: você conceberá e dará à luz a um menino. E está aqui a cola, guarda aí o nome dele, Jesus. Jesus não nasceu por acaso, Jesus também veio no Kairos de Deus, na plenitude do tempo. Aí você olha para a sua vida e diz: mas pastor, para viver isso que Deus me chamou a viver? Quando eu olho a vida de José, eu penso a mesma coisa. Poxa, Deus foi tão bom com a mãe de José, fez fecunda esta mulher, para que ela desse a luz a José, para ele viver essa vida miserável? Não, existe um propósito maior na sua vida e talvez você não consiga enxergar. Mas eu posso te garantir, querido, Deus está no controle da sua história. Ele é Emanuel, Deus contigo. Ele não te abandona, não te deixa. Ele sabe tudo o que está acontecendo com você. Nenhum cabelo da sua cabeça fica branco se o Senhor não permitir. Ele contabilizou os seus ossos. Ele te viu sendo entretecido no ventre de sua mãe. Você não é fruto do acaso. Você está incluído no projeto maior de Deus. Você é um milagre de Deus. Quantas mães tinham uma série de problemas no útero, no ovário, uma série de problemas hormonais, eram estéreis e nem sabia, e Deus interveio a favor dessa mãe que gerou você. Então você que está me ouvindo hoje, você é fruto de uma intervenção divina, porque Deus tem um projeto na sua vida. José já chegou. Quando ele chegou, falou: milagre, isso aí, meu nome é Milagre, eu sou José. Eu vim para fazer um negócio sério aqui. Fala para quem está do teu lado aí: você é um milagre de Deus. Olha o que acontece, vamos acompanhar o verso aí. Olha o que acontece no capítulo 37, verso 3. Diz assim na minha versão: e Jacó, ou Israel, amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua, e por isso fez uma túnica de várias. Olhe para mim, por favor. Ao nascer José, Deus trouxe alegria ao coração desta mãe, porque ela era estéril, e Deus a fez fecunda. Mas José também foi um milagre para o seu pai, porque ele já era velhinho, ele já não acreditava mais que pudesse ter filhos, ele já tinha dobrado o cabo da boa esperança. E o interessante é que de todos os 11 filhos que já haviam, quando José chega, ele é o querido, ele é o caçulinha, ele é o mais amado. E de todos aqueles filhos trabalhadores que Jacó tinha, que Israel tinha, Deus escolhe exatamente esse mais novo. Aquele que talvez ninguém desse bola para ele, aquele que ninguém queria chamar ele para estar com ele, aquele que não era bem-vindo no campo de trabalho. É justamente o menor que Deus escolhe. Foi a mesma coisa que Deus fez com Davi. Deus escolhe sempre os menores, querido, sabe por quê? Ele usa a fraqueza para demonstrar a sua força, ele usa a loucura para demonstrar a sua glória. Deus escolhe os mais fracos para que o nome dele seja glorificado. Talvez na sua casa, na sua família, você seja o menor, você seja a tal da ovelha negra, nada dá certo na sua vida, você não consegue caminhar, tudo que você tem, você recebeu de outras pessoas, você depende de favores de terceiros.
dinheiro, e você olha para a sua vida e diz, não, Deus não pode me escolher porque eu sou menor, mas é justamente o menor que Deus usa para que ele, o grande, o maior, caiba no menor e aconteça um grande milagre. José era o menor e foi o mais amado pelo pai, porque quando José chegou, o milagre chegou para aquela família. Quando você, preste atenção, você não está aqui num prostíbulo, você não está num rock and roll, você não está num show, você está numa igreja. Se você está numa igreja, você veio ouvir Jesus. Se você veio ouvir Jesus, é porque a promessa que fizeram para o seu pai está se cumprindo. Você é luz na sua casa. Deus quer usar você para fazer a diferença. Deus vai usar você de forma sobrenatural, querido. Mas tem gente mais inteligente, tem gente mais capaz, tem gente mais poderosa, tem gente mais eloquente, mais carismática do que José. Tem sim, mas Deus escolheu José. Deus escolheu quem está ouvindo essa mensagem. Deus não escolheu aquele outro. Deus escolheu você, porque você é o milagre da intervenção de Deus na sua casa. Amém. Fala para quem está do teu lado e Deus escolheu você. Verso 24. Minto. Verso 20. 37 e 20. Estamos caminhando na Bíblia. Vindo, pois, agora, matemos e lancemos numa dessas cisternas. E diremos ao papai que um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou José das mãos dos seus irmãos e disse, não vamos tirar a sua vida. Olhe para mim, por favor. Olha Deus intervindo de novo. Ele tem um sonho. E José tinha um problema, era bocudo. Falava demais. Deus deu um sonho para ele. Não era para ele falar, mas ele falou. Ele chamou os irmãos um dia, estavam tomando café, falou, gente, olha para mim. Tive um sonho. E aí já começaram a olhar para ele, né? Ó, o molequinho vai falar. Caçulinha, queridinho do papai vai falar. Fala eu! Eu tive um sonho que eu era líder de todos vocês. Bem humilde esse sonho, né? Não sei por que vocês iam engraxar o meu sapato. Aí os irmãos ficam furiosos. Já não queria conversar mais com ele. Passa alguns dias, ele tem um outro sonho de Deus, confirmando que ele seria líder não só dos seus irmãos, mas também dos seus pais. O sol e a lua, prefigurando o seu pai e a sua mãe. Bocudo de novo. Tive outro sonho, gente. Eu sonhei que eu ia ser chefe de todos vocês. E de você também, papai. Você também, mamãe. Todos vocês iam se dobrar diante de mim. Por conta dessa revelação débil de José, uma revelação verdadeira, porém não pertinente aos seus irmãos. É uma revelação de Deus para ele. Mas ele revela. E como Deus usa o pecado, Deus usa o erro para transformar em vitória, Deus vai fazendo isso. Mas os seus irmãos ficaram furiosos com ele e eles têm um plano. Vamos pegar e vamos matar José, porque José está muito para frente. Papai está dando muita bola para ele, só faz roupa para ele agora. Não, vamos passar o serão em José. E eles então agarram José num dia lá, no campo. E aí um daqueles irmãos, não me lembro agora, diz assim, vamos matar ele agora. Pega a faca lá. E aí Deus, mais uma vez, intervindo nas circunstâncias, toca no coração de Rubem, era o mais velho. Toca no coração de Rubem. E Rubem diz, não gente, olha só, não vou matar ele não. Não vou matar ele não. Nós não podemos tirar a vida dele. E de alguma forma Deus usou aquele homem para salvar a vida de José. Meu querido, quantas vezes Deus usou pessoas para salvar a sua vida? Para te tirar do laço do passarinheiro, para abrir uma porta de emprego para você, para colocar o seu currículo numa empresa.
sabe? Para ministrar cura na sua vida, para fazer uma medicação, para operar, fazer uma cirurgia em você. Deus a todo tempo está intervindo na vida dos seus para que eles não morram, querido. Sabe por quê? Porque você, enquanto tiver uma promessa a ser cumprida, você é imortal. Deus interveio. Eu comecei a entender o seguinte, que as circunstâncias não mudam um homem de Deus. Mas o Deus de um homem pode mudar as circunstâncias. As circunstâncias não podem mudar você, querido. Mas o Deus que você serve pode mudar as suas circunstâncias. E é exatamente o que eu vejo Deus fazendo na vida de José. Olha que interessante. Agora sim, no verso 24. Do capítulo 37. E tomando então José, lançaram José numa cisterna, num poço. Mas o poço estava vazio, sem água. Olha Deus intervindo mais uma vez na vida de José. Vamos jogar ele numa cacimba, vamos jogar ele num poço. E naquela época, irmão, quando o poço não tinha água, ele tinha algo pior do que água. Lembra de Jeremias? Tinha lama. Uma lama tão fina, porque era profunda, que funcionava quase que como areia movediça. Quanto mais você se mexe, mais você se enterra. Mas Deus interveio a favor de José. E aquele poço, além de não ter água, não tinha lama. Deixa eu te falar, meu irmão. Quantos acidentes você já viveu e sobreviveu? Quantas vezes você já glorificou a Deus por um acidente, por um incidente? Ou às vezes por um livramento, de um atropelamento? Quantas vezes você já deu glórias a Deus por isso? Diga amém. Amém. Porque Deus tem um plano na sua vida. Enquanto a promessa não se cumprir, ainda que uma carreta desgovernada venha ao seu encontro de alguma forma, você vai sobreviver, porque Deus vela para cumprir a sua palavra. Então você está com medo do que possa acontecer com a sua casa, com a sua família? Querido, escute. Deus fez uma promessa com a sua família, sim ou não? Então fica tranquilo, Ele está no controle. Mas pastor, a situação parece que está piorando. Pode estar piorando aos seus olhos, mas no plano maior de Deus está tudo no controle do Pai. Fica tranquilo. Vou matar ele não vou jogar ele na cacimba. Mas na cacimba é pior. Ele vai morrer agonizando, é melhor meter a faca nele. Não, joga na cacimba. E aí a cacimba estava vazia. De tantos poços que tinham ali, ele caiu num poço vazio. E mais, esse poço era raso. Porque se fosse profundo, ele teria se machucado. E a Bíblia não relata nenhum tipo de dolo. Vamos jogar ele num poço. Deus intervém. Joga nesse aí, meu filho, que esse é raso, não tem água e não tem lama. Você está aqui nessa noite porque Deus convergiu a sua vida para estar ouvindo essa palavra, porque Ele quer te motivar a prosseguir. Amém, querido? Amém? Vamos prosseguindo. Verso 28. Ainda do capítulo 37. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram do poço, tiraram da cisterna e venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. E estes levaram José para o... Olhe para mim, por favor. Olha como, rapaz, Deus é terrível. Cara. É terrível. Ele mesmo diz, eu sou terrível. Deus é terrível, tremendo, assombroso. Quando Ele quer agir, querido, Ele muda tudo. Está no poço. Ah, não, vamos fazer um dinheirinho com ele. Se ele ficar aí, ele vai morrer definhando. Vamos tirar, vamos vender, vamos fazer um dinheiro. Aparece uma caravana da onde? Ismaelitas. Deixa eu perguntar um negócio para você. Qual era a relação dos israelitas, dos hebreus com os ismaelitas? Era amigável? Hã? Eles se odiavam, sim ou não? Mas olha como é que Deus intervém a seu favor, querido. Aquilo que parece ser o inimigo, aquilo que parece ser o que vai tirar a sua vida, que vai te destruir, Deus usa para te abençoar.
Deus está conduzindo a sua... Meu irmão, deixa eu falar um negócio para você. Você não está nesse trabalho à toa, não. Você não está aqui hoje à toa, não. É Deus cuidando de você. O plano está em vigor. Vamos vender ele, vamos. Quem está vindo lá? Os ismaelitas. Vamos vender para os ismaelitas. Bom, se fosse no natural, os ismaelitas vinham. Eu quero comprar para comer a carne dele. Vou matar. Essa desgraça desses israelenses, isso não presta. Vou matar. Mas não. Os ismaelitas pegam José, amarram uma corda na mão dele, e ao invés deles irem para os Países Baixos, ou lá para a terra de U, ou lá para os quintos dos infernos, eles vão para a capital do mundo. Olha só como é que Deus faz. O camarada não tinha direito de dizer para onde ele iria. E os ismaelitas levam ele exatamente para Nova York. O Egito, na época, era a capital do mundo, querido. Pensa num lugar de poder, de domínio, de influência, de comércio forte, de riqueza. Pensa no lugar. Era o Egito. E agora está José sendo levado para a capital do mundo. Sabe por quê? Porque o plano de Deus envolvia o Egito. O plano de Deus envolvia uma mega cidade. O plano de Deus não era pequeno. Então, quando você pensa que Deus está te levando para a boca do leão, quando você pensa que Deus está te levando para o matadouro, para diante dos seus inimigos, não é nada disso não, querido. É Deus com uma estratégia que nós não conseguimos alcançar, preparando o seu futuro com coisa grande, não é pequena. Mas pastor, eu acho que isso vai me matar. Não vai não, porque Deus está no controle. E isso na verdade é para te exaltar, porque Deus quer que você seja grande, José. Deus não quer livrar você dos seus irmãozinhos. Deus não quer livrar você de um pocinho. Deus quer fazer você grande, e para isso você tem às vezes que ir para o Egito. Deus sabe a hora de levar o filho dele para o Egito, porque quando ele leva para o Egito, ele cuida dele lá e faz ele prosperar lá. Não tema o Egito, não tema os inimigos, não tema aquilo que você está vendo, querido. Não permita que as circunstâncias mudem a sua vida. Deixa o teu Deus mudar as circunstâncias por você. Escravo indo para o Egito. Só Deus para pegar um ismaelita e levar um hebreu para o Egito. Só Deus, irmão. Tem coisa que Deus faz que a gente não entende. Quando Deus age, querido, você não precisa entender. Você só precisa deixar Deus agir. Os pensamentos do Senhor são mais altos. A estratégia dele não é humana. Nem um homem mais sábio do mundo vai entender os planos e os desígnios de Deus. Mas se você serve ao Deus vivo, querido, descansa no cuidado do Senhor, porque Ele está contigo. Ele vai te levar do lugar da bênção. Fica tranquilo. Se você crê que Deus está contigo e que você é realmente filho ou filha de Deus, meu irmão, entrega o teu cuidado ao Senhor. Ele está cuidando de tudo. Ele está no controle de tudo. Nada fugiu do teu controle. Ah, papai, é minha filha, é o marido, é minha irmã, é o meu pai, é o meu trabalho. Papai, parece que tudo está fugindo do controle. Talvez esteja fugindo do seu controle, mas na mão do Senhor tudo é controlado. Fica tranquilo. E quando eu creio então que o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador está no controle da minha vida, que os planos que Ele tem para mim são planos de paz, planos de prosperidade, que Ele quer que eu seja uma bênção nessa geração, que Ele quer que eu seja uma bênção para minha família, ainda que os montes digam não, eu descanso, porque Deus disse sim. Fica tranquilo, Deus está no controle. Fala para quem está do teu lado aí, ó, fica tranquilo, Deus está no controle. Fala para ele e para ela assim, descanse em Deus. Capítulo 39.
Verso 1, José foi levado ao Egito. E Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda real, egípcio, comprou José das mãos dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Olhe para mim, por favor. Presta atenção na situação, vê se Deus não está no controle da vida de José. José está lá com o bracinho amarrado. E o maior mercado de escravos que existia na época era a Praça Central do Egito. Então tem lá centenas, talvez milhares de escravos sendo comercializados. Você já viu algum filme e sabe como é que funciona, né? O cara olha o dente, vê se não tem sarna na época. Via se tinha dentes bons, se não tinha sarna, se não tinha problema de cegueira, se não tinha um glaucoma. Eram os itens que eles olhavam. E geralmente eles escolhiam os escravos para trabalhos pesados. Lembre-se que o Egito foi o país que mais construiu na sua época. Então a maioria dos escravos eram escravos de mina de pedra. Eram escravos construtores, quebradores de rocha, carregadores de pedra. Eram homens que trabalhavam sobre o chicote do feitor de Faraó. José está lá, guardando a sua promessa no coração, mas agora ele vai ser vendido. E ele poderia ter sido vendido para um agricultor, para um pedreiro, para uma empresa de engenharia da época. Ele poderia ter sido comprado para ser eunuco de alguma casa. Ó, Ele poderia, sim ou não? Claro que poderia. Ele poderia ter sido comprado para participar dos jogos de gladiadores. Ele poderia ter sido comprado para ser escravo do quintal de alguém. Ele poderia ter sido comprado por uma pessoa pobre. Ele poderia ter sido comprado por um homem de um outro país, de uma outra cidade, e aí ele teria sido novamente retirado do Egito. Mas deixa eu falar um negócio para você: o plano de Deus com José envolvia o Egito, e por conta da intervenção de Deus, quem compra José? Um nobre egípcio. Não, meu menino não vai para o campo de escravo, não. Quem é o cara mais influente depois de Faraó? É Potifar. Chama Potifar lá, ó. E Deus vai lá no coração de Potifar, e Potifar olha para aquele menininho franzino e fala: eu quero ele. Você acha que isso é coincidência? Você foi participar de uma entrevista coletiva, disputando a vaga num trabalho, e a pessoa escolheu você acha que é coincidência? Se você é casado, a sua esposa tinha centenas e milhares de galalaus para escolher, e ela escolheu você. Só Deus, irmão, para fazer isso com essa moça? Deus está no controle. Deus está no controle. Deus é bom para você. Olha se não é. Deus intervém. A situação era terrível. Ele poderia ter ido para qualquer lugar para fazer qualquer tipo de trabalho. Sabe para onde que ele foi? Para o anexo do palácio. Foi assim que Deus fez com Daniel, com Ananias, Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, no vulgo. Foi assim que Deus fez. Deus pegou eles e falou: não, vocês vão ficar no palácio de Nabucodonosor. E esses homens foram governantes da época da Babilônia e da Pérsia. Deus agora pega José e fala assim: não, José, você é escravo, você não sabe para onde vai, mas eu sei, eu estou no controle. Deixa eu falar um negócio para você. Muitas vezes você vai parar em lugares que você não gostaria de estar. E você vai dizer: poxa, eu queria estar lá, mas Deus me trouxe para cá, porque Deus tem um projeto para você nesse lugar. Você não deve ir para onde você quer. Você deve estar onde Deus deseja que você esteja. E o lugar que Deus queria para você
Nesse dia de hoje que o Botafogo perdeu a Copa, é Copa não, é campeonato, né? Era aqui, diante de um pastor botafoguense. Estou me vingando. Escuta, querido, você não é obra do acaso. Existe um plano cósmico maior. E existe um Deus que controla todas as coisas. Nada foge ao seu controle, meu irmão. Deus permitiu você estar aqui ouvindo essa mensagem hoje. Quem está assistindo pela internet aí, ou deve estar em casa pensando, esse cara leu minha vida. Meu marido me caguetou. Tem homens que chegam aqui e falam para a mulher assim, você já se encontrou com esse pastor antes da gente vir aqui? Ele falou tudo da minha vida? Eu não falei não, querido. Quem falou foi o Espírito Santo de Deus. Porque quando a palavra sai desse púlpito aqui, ela encontra o Espírito da glória de Deus. E o Espírito Santo traduz e chega no seu ouvido, não é o que eu quero falar, é o que Deus está mandando falar. Então preste atenção, se você está ouvindo essa mensagem hoje, seja aqui no templo, seja pelo telão do lado de fora aí nesse calor, ou seja pela internet, é porque Deus está falando para você, persevera, eu estou no controle, na hora certa você vai perseverar, você vai crescer, na hora certa você vai vencer, na hora certa a vitória vai chegar, apenas descanse em mim, porque eu estou no controle. Deus está no controle, meu irmão, Deus está no controle da sua vida, glórias a Ele. A Jesus. Está lá José agora entrando num lugar onde ele nunca entraria se não fosse pela intervenção de Deus. O cara está entrando numa recâmara real, um palácio de Potifar. Está lá com a mãozinha amarrada, tudo bem, mas o importante é que ele estava lá. E Deus intervém na vida de Potifar. E de alguma forma Potifar se agrada desse menino. Potifar se agrada desse moço. Olha que coisa interessante, vamos ler aí. Verso 5. Do capítulo 39. E desde que fora feito mordomo de sua casa, ou seja, da casa de Potifar, e sobre tudo o que tinha, o Senhor, Deus, Jeová, abençoou a casa de um egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa quanto no campo. Olhe para mim, por favor, querido. Você não pode se deixar mudar pelas circunstâncias, mas o lugar onde você está, através do poder de Deus, Deus muda a circunstância. Potifar nem sabia, mas ele era alvo de um projeto de Deus. E eu quero crer aqui que Potifar não estava muito bem das pernas. E de repente ele vê aquele escravo entrando, fala, você sabe falar aramaico aí? Sei. Sabe falar isso? Sei. Então vou fazer o seguinte, vou te dar uma oportunidade. Você vai cuidar das minhas coisas. Aí começou, ó, você vai limpar meu quarto. Limpou. Não roubou nada. Você vai limpar agora o meu escritório. Limpou, não roubou nada. Agora você vai limpar o meu armazém. Limpou, não roubou nada. E tudo bonitinho, tudo ajustadinho, tudo organizado. E aí Potifar falou, pô, tu é o cara, meu. Toma aqui, ó. A chave da minha casa. Tudo que tem aqui, mesmo minha mulher, você pode pegar. Pode usar, pode organizar, pode fazer as mudanças necessárias. Veja bem, e a Bíblia está registrando que por conta da presença de um escravo, de um Zé Ninguém, Potifar começou a prosperar. Deixa eu falar para você, querido. Você está querendo uma oportunidade de emprego numa grande empresa, porque você acha que aquela grande empresa pode te abençoar. Mas eu quero te contrariar. Aquela empresa grande é que vai ser abençoada quando você entrar lá. Porque é você o porta-voz da bênção do Senhor. Deus tem um negócio, é contigo, não é com aquela empresa. E por conta da sua chegada, por conta da sua presença, por amor a você, como Deus teve amor de José, Ele muda as circunstâncias do lugar onde você está. Você está me entendendo? Diga amém. Então digo, meu Deus
Me abençoa aonde eu estiver. Talvez não esteja muito bom onde você está. Talvez a sua família não esteja correspondendo ao padrão que você gostaria. Talvez seus filhos, sua esposa, seu marido, seu negócio não esteja caminhando do jeito que você pensa. E você imagina assim, não vai dar certo porque eu sou um pobrezinho. Não vai dar certo porque eu sou limitado. Não vai dar certo porque eu sou um escravo. Mas se você, querido, tem um Deus de Israel sobre a sua vida, fica tranquilo. Na hora certa a bênção chega. A prosperidade vem a cavalo para você. Está no controle. Então, quando você entrar numa empresa, você não precisa falar, claro. Mas você pode pensar assim, olha, eu vou te dar uma oportunidade para você trabalhar na minha empresa, mas se você vacilar, eu mando você embora, porque aqui é uma empresa muito boa. Aí você pensa, ele não sabe quem está entrando aqui. Ele não sabe com quem eu ando. Ele não sabe que a mão do Senhor pesa sobre a minha cabeça. Este patrão, este dono, este empreendedor, esse diretor, esse encarregado não sabe. Mas quando eu entrei aqui, a coisa vai mudar. Porque quando eu entrei, o meu Deus vem comigo. E aonde eu estou, Ele muda as circunstâncias. Deus quer abençoar lugares através da sua vida. Mas como, pastor? Não é através do que você tem, é através de quem está com você. Não importa se você é humilde, simples e letrado, não importa se você tem um temperamento difícil, querido, se Deus está com você, o negócio vai mudar. Porque aonde um cristão está, Deus está com ele. Aonde Deus está, o seu reino vem. E aonde o reino de Deus se estabelece, vem a alegria, a paz e a prosperidade. Você crê nisso? Diga amém. Amém, amém, querido? Amém. Então diga para quem está do teu lado aí, você vai prosperar onde você estiver. Fala aí para quem está do teu lado aí, ó. Aonde você estiver, você vai prosperar. Pode estar no Egito, na caravana ismaelita, pode estar com os hebreus, pode estar onde for, querido, onde você estiver, a mão do Senhor está sobre você. Pode ser Egito, pode ser Babilônia, pode ser Pérsia, pode ser qualquer lugar. Aonde o homem de Deus está, Deus abençoa. A Bíblia diz que os sinais então diga, não é a bênção que eu preciso achar. Diga, eu preciso é estar aonde ela está. Você não precisa correr atrás dela, ela vem atrás de você. A bênção corre atrás do crente. Não é o crente que corre atrás da bênção. Amém ou não amém? Amém. Interessante. Verso 20 do capítulo 39. E Potifar, senhor de José, tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi bom. Ele deu favor perante o carcereiro. O carcereiro confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia algumas coisas. É isso? Ele fazia? Ele fazia? Ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Olhe para mim, por favor. José está lá cuidando das coisas de Potifar, vem aquela piriguete, aquela mulher da TV Globo, aquela artista, e vem e ataca Potifar e pega José e quer ficar com José, quer dar uns beijos José, e José, não posso porque eu sou fiel, eu sou virgem, eu não posso fazer isso, não dá, e ela corre daqui, corre dali, ela arma uma cilada lá, rasga a roupa de José, fala que José atacou ela, e aí Potifar chega em casa. E vê aquela situação, no fundo ele sabia que a mulher dele é que era piriguete, mas o que ele ia fazer? Entre prender a mulher dele e prender o escravo, ele preferiu continuar e prender o José. Ele prendeu o José. Jogou o José na prisão. Presta atenção. Aí é a hora que você pensa, poxa, estava tudo indo bem. Você já pensou isso, não já?
entrou naquela empresa, recebeu um aumento, está indo tudo bem, de repente, demitido. Agora que estava melhorando. Estava tudo indo tão bem aqui na casa de Potifar, agora aparece essa piriguete e me detona, agora estou eu aqui encarcerado. E o pior, encarcerado sem ter feito nada. Nem pegou. Você imagina a angústia? Ele jovenzinho, podia ter passado o cerol naquela mulher. E ele falou, não, eu sou fiel a Deus, foi parar na prisão, era hora de eu murmurar, irmão. Era hora de você murmurar. Tá vendo, Deus? Tá vendo? Tá vendo? Nem passei o cerol, fiquei na mão, e aí o Senhor me encarcera. Poxa vida, tá vendo? Da próxima vez vou passar o cerol também, porque pelo menos vou preso feliz. Isso é a mente humana, querido. A minha e a sua, quando acontece alguma coisa errada. A gente sempre fica assim, poxa, eu tinha um crédito com Deus, eu tinha uma poupança rendendo juros espirituais, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu orei por fulano, eu visitei um asilo, eu fiz uma missão, eu estudei teologia, eu servia na igreja, eu fazia isso, eu fazia aquilo, e agora está acontecendo isso comigo. Ah não, isso não está certo, Deus, eu não aceito, eu determino, eu mando, eu desmando, eu abro, eu fecho, eu desconjuro, e faço um monte de tranqueira. Besteira. Besteira, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, irmão. Se Ele tirou alguma coisa da sua vida nesses dias, glorifica Ele, ainda está no plano de Deus. Muitas vezes, querido, para avançar 2 passos, Deus dá a você o direito de voltar 1 passo. Mas ainda estamos prosseguindo. Deus permite que José vai parar numa prisão injustamente. Agora preste atenção, olha Deus intervindo. Você sabe que prisão não é lugar bom, principalmente para um menino, né? Você sabe como é que é, né? Rapazinho novo, pele branquinha. Os homens da prisão já botaram o zoião nele. Mas Deus vai lá e toca no coração do carcereiro, e o carcereiro começa a se encantar com o trabalho de José. Mais uma vez eu estou vendo José, querido, sendo alvo da misericórdia de Deus dentro de uma prisão. E ele se torna o líder. O carcereiro entrega a chave da prisão para ele. E ele passa a fazer todo o serviço. Ele passa a lavar, cozinhar, ele passa a ser o comandante da prisão. Mais uma vez, é Deus agindo na vida de José. Não importa o lugar, querido, ainda que pareça uma prisão, fique tranquilo, Deus está no controle. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Vamos lá, vamos prosseguindo. Capítulo 41, verso 14. Então Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, e foi se apresentar a Faraó. E esse lhe disse, tive um sonho, e não há quem interprete aqui no palácio. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, pode interpretar. Olha como é que Deus faz, irmão, presta atenção. Chegou a hora certa. A hora em que o plano de Deus dizia, preciso tirar José de dentro da masmorra, de dentro da prisão. O tempo de calabouço acabou. Preciso trazer José para o palácio. O que Deus faz? Vai lá e coloca no coração de Faraó um sonho. Faraó se perturba com o sonho. O famoso sonho, já pregamos aqui sobre ele. Vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas fortes, 7 espigas magras, um tempo de fartura, um tempo de escassez, e aquilo perturba o coração de Faraó. E aí um homem que José tinha ajudado, dentro da prisão, se lembra e diz, eu conheço um camarada que foi meu parceiro de cela, e ele interpretava sonhos, e tudo que ele interpretou aconteceu. Faraó manda chamar José. Olha Deus nesse negócio, querido. Você acha que Faraó já não tinha tido muitos outros sonhos na vida dele? Mas esse sonho foi um sonho de Deus. Deixa eu te falar. Deus fez a mesma coisa com Ciro. Lembra disso? Ciro estava lá no palácio numa boa. De repente se perturba à noite. Fica sem sono. Parece que tomou cafeína.
E ele fala, não tenho nada para fazer. E aí aparece um abençoado e diz, quer ler? Eu quero. Pega um livro lá para mim. Não tem livro não, só tem rolo. Rolo das leis, dos editos que aconteceram. E ele vai lendo, e de repente ele fala assim, poxa, esse povo aqui é um povo bom, cara. Temos que ajudá-lo. Era Deus tocando no coração de Ciro. Acontece a mesma coisa na época de Mardoqueu, querido. Presta atenção. O rei, Assuero, também estava lá no seu palácio, numa boa. De repente perdeu o sono. Perdeu o sono? Não tem o que fazer? O que eu vou fazer? Pode ler um rolo. Me dá lá o rolo. Me dá o rolo do que aconteceu no palácio nos últimos dias lá. Os escritos, os registros do segurança, do pessoal que trabalha na guarda. Aí estava lá. E tentaram matar o rei. Mas um homem chamado Mardoqueu, ele ficou sabendo dos planos, caguetou os caras, e os caras foram presos. O rei foi livre da morte. Ele fala, cara, eu não fiquei sabendo disso não. Quem é esse tal de Mardoqueu? Chama ele lá. E a história de Mardoqueu vai sendo mudada. Irmão, deixa eu falar um negócio para você. Quando Deus quer, Ele perturba o ímpio para te abençoar. A Bíblia diz que Ele tira do celeiro do ímpio e coloca no celeiro do justo, querido. Deus está no controle, Ele sabe a hora de movimentar os pauzinhos. Fica tranquilo, aquele que te persegue vai ser aquele que vai sonhar. E mais, é você que vai interpretar o sonho dele. Chama o escravo, chama o prisioneiro. Agora é a Faraó que está sentado na cadeirinha e quem fala é José. Faraó todo perturbado. E José, Faraó, eis que Deus diz para mim, esse sonho é para você fazer isso, tem que fazer estoque, tem que fazer isso, tem que juntar o povo, tem que botar o imposto do cereal, tem que reservar uma parte, tem que comer menos, tem que racionar, tem que fazer aquilo, e tem que fazer uma administração assim por cidades, e tem que ter silo em cada província, e e Faraó fica, meu Deus, como pode isso? É Deus mudando as circunstâncias a favor de José. É Deus dando sabedoria para você, querido, falar na hora certa. É Deus dando sabedoria para você ajudar outras pessoas. E aí diz a palavra então, que Faraó diz, puxa, isso é verdade. Isso é verdade. Quem é que pode fazer isso senão você? Não, mas eu só tive a revelação do sonho. Mas quando Deus vai te levantar, querido, vai te levantar por inteiro. Mas é coisa pouca. Na hora que Deus falar, está na sua hora, Ele não vai pegar metade. Ele vai te erguer totalmente, querido. Você vai prosperar, você vai ser abençoado. Escute isso. Talvez não chegou a hora. Talvez você está prosperando dentro da cadeia. Talvez você está prosperando dentro da terra de Potifar, dentro da casa de Potifar. Mas vai ter uma hora que você vai governar sobre aqueles que te governam hoje. Deus sabe a hora de mudar o seu quadro, querido. Deus sabe a hora. E José, então, foi colocado o sinete do rei na sua mão, e ele passou a ser o segundo homem do Egito. Deus mudou as circunstâncias ao redor de José. Deus vai mudar as circunstâncias ao redor da sua vida. Você crê nisso? Diga amém. Levante sua mão direita assim, ó. Diga, Deus, estou preparado. Estou aberto a mudanças. Eu não posso mudar as circunstâncias. E eu não vou mudar por causa delas. Mas eu creio num Deus que tudo pode, vai agir ao meu favor. E a vitória vai chegar. Em nome de Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler, vamos preparar aí capítulo 45, verso 5. Volta no 41, verso 53, por favor. Está passando um texto aqui importante para a gente compartilhar. 41, 53. Passados 7 anos de abundância, preste atenção, que houve sobre a face da terra e do Egito, não foi só sobre o Egito, foi sobre a terra e o Egito também. Começaram a vir 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia.
em toda a terra do Egito havia? Deixa eu falar um negócio para você, querido. Deus interveio nas circunstâncias naturais para abençoar José. Só Deus tem o poder, querido, de cessar a chuva. Durante 7 anos choveu, que era uma beleza. A colheita foi extraordinária. A Bíblia diz que quem dá o crescimento da lavoura é o Senhor. O semeador, ele semeia na expectativa, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Amém? Nesses 7 anos, a natureza foi extremamente favorável com a terra. Só que o Egito tinha um governante instruído por Deus. E o Egito fez estoque. Durante 7 anos estocando grãos. Agora, começa o tempo de seca. E mais uma vez, Deus segura a chuva. Ficam 7 anos sem chover. As lavouras definham. Os animais morrem. Exatamente como a visão de José. Tudo que José predisse na orientação de Deus aconteceu. E agora, então, a profecia se cumpre. Deixa eu te falar, querido. Muitas vezes Deus pode parar o sol e a lua para poder te abençoar. Existem questões ligadas à enfermidade. Que o médico diz, não tem jeito. E Deus muda a natureza do corpo humano para te abençoar. Tem diagnóstico que a pessoa diz, acabou. O especialista diz, desliga, para, não tem jeito. Aí Deus diz e fala, eu posso mudar isso aqui, porque eu construí esse corpo, porque eu construí esses vasos sanguíneos, fui eu que fiz essa medula, fui eu que fiz essa pele, foi eu que construí esse rim, foi eu que entreteci esse fígado, eu posso mudar a natureza, eu posso mudar o que eu quiser, porque eu sou criador dos céus e da terra e tudo que tem nela. Quando Deus quer a teu favor, querido, Ele muda até a natureza. Ele faz o enxuva onde não tem chuva. Ele seca a terra onde tem chuva. Ele faz o que Ele quer, como Ele aprover, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele não dá satisfação para ninguém. Se está no plano dEle, Ele muda. Eu quero 7 anos de escassez. E quero 7 anos de seca. E quem é que vai falar com Deus? Olha, eu acho muito arriscado. Muita gente pode morrer. Quem é que vai falar com Deus? Um anjo vai ter coragem de chegar perto de Deus e dizer assim, eu tenho um palpite para dar. Não. Ele faz aquilo que Ele quer. Na sua casa, na sua família, Ele faz o que Ele quer, querido. Deixa eu falar um negócio para você. No final, o que Ele quer é a tua bênção. Ele quer mudar a história da tua vida, da tua família. Você crê nisso? Diga amém. Qual foi a participação de José em tudo isso? Bem, eu anotei algumas coisas que José fez. Os milagres, as intervenções, todas foram de Deus. Mas ele fez uma parte. Até porque, se todos fizessem a sua parte do jeito que tem que ser feito, não haveria tanta desgraça no mundo. Porque os planos de Deus são planos de paz, amém? Mas por que nem todos vivem em paz? Porque entre os planos de Deus se cumprirem e o cumprimento existe uma coisa chamada livre arbítrio. José poderia ter começado a murmurar desde lá de trás, mas eu anotei algumas coisas. Primeiro, José manteve firme a sua promessa, ele guardou o sonho, ele diz, esse sonho vai acontecer. A promessa de Deus foi o que manteve Caleb de pé 40 anos esperando o cumprimento da promessa. E quando Josué diz, vamos atacar, ele diz assim, do jeito que eu estava com 40 anos, eu estou hoje com 80. Eu estou com a mesma força porque eu guardei a promessa de Deus. Do jeito que Deus falou que ia fazer, Ele vai fazer. Pode passar 1 ano, 10 ou 40, mas se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. José guardou a promessa. Aconteceram coisas terríveis na vida dele, mas toda vez que ele caía no poço, toda vez que ele era escravizado, toda vez que ele passava uma situação difícil, ele se lembrava, Deus me prometeu que eu seria grande. Deus me prometeu que eu seria grande. Pode acontecer o que for, na hora certa eu serei grande. Ele guardou. Ele foi visionário. Segunda coisa, ele manteve íntegro o seu caráter. Ele poderia ter reclamado dos irmãos, ele poderia ter murmurado com Potifar, ele poderia ter sido falado com o rei, com o faraó, não vou falar nada não, tu me deixou preso lá um tempão. Ele podia ter murmurado com o mundo, mas ele não murmurou. Ele poderia ter cedido a Piriguete, a esposa de Potifar, sim ou não? Qual era o problema? Não tinha ninguém em casa naquele dia? Naquele dia ela botou todo mundo para fazer compra. Ficou só ela e Zezinho.
Se ele foi rei com 30 anos, eu vou chutar aqui, tá? Ele devia ter uns 20, porque 14 anos é o tempo da vaca. Ele começou com 15. Então ele devia ter aí uns 15, 17 anos, 18. Estava com os hormônios bombando. E a mulher, vem Zé. Vem Zé. E não, Zé vai fugir. Zé é crente. Zé é temente a Deus. Zé. Tem um monte de gente precisando dizer isso. Zé não vai não. Não vou não, isso é laço, Adriano. Chuta que é laço. É laço, sai fora. Eu tenho um pacto com Deus, eu sou um homem íntegro, não vou negociar valores, eu não vou emitir nota fria, eu não vou mentir no telefone. Se quiser mandar embora, pode mandar embora, porque eu creio num Deus que está sobre a minha vida. Ele vai me levar a prosperar, quer você queira, quer não queira. Eu não vou ceder a ninguém, porque o meu Deus é maior. Importa agradar ao Senhor e não aos homens. Guarda a tua integridade, irmão. Guarda a tua integridade. Mantenha-se posicionado. Não abra mão da santidade. A palavra de Deus orienta que eu seja santo, porque o nosso Deus é santo. Sem santidade, querido, não tem entrada no céu. Ele manteve-se firme. Mais uma coisa. Ele serviu com alegria e simpatia em todas as ocasiões. Ele serviu como escravo. Ele serviu a Potifar. E agora ele está servindo no Egito. Tem gente que é ferido no passado e fica murmurador, fica reclamão, resmunguento, iracundo. Qualquer coisinha, não, eu vou fazer também não, porque já me fizeram isso. A humanidade não presta, o patrão não presta, e ninguém presta. E você começa a se esconder atrás das feridas do passado. José não. Foi jogado injustamente no poço. Quando ele saiu de lá, você é um bom escravo. Foi vendido para Potifar, foi trabalhar na casa do riquinho. Eu vou servir bem a Potifar. Foi jogado lá na prisão injustamente. Eu vou servir aqui na prisão. Foi tirado da prisão como sendo um revelador de sonho. Eu vou servir agora no Egito. Ei, querido, aproveita as oportunidades. Deus está te dando oportunidade para servir nessa cela. Deus está te dando oportunidade para você servir nessa escravidão. Deus está te dando oportunidade para você servir a Ele nesse lugar que você não gostaria de estar. Mas é aí que Deus vai provar a tua fidelidade, meu irmão. É no pouco. Quando eu estiver no lugar onde eu quero, eu vou ser melhor. Quando eu estiver fazendo o que eu quero, eu vou ser melhor. Quando eu estiver no lugar onde eu sonho, eu vou ser melhor. Não, seja melhor onde quer que você esteja. Pastor, mas eu estou estudando para ser um profissional dessa prateleira. Poxa, eu estou lá embaixo. Seja fiel e sirva com alegria lá embaixo. Porque se no pouco fores fiel, sobre o muito o Senhor vai te colocar. José foi fiel em todos os momentos, serviu com alegria os seus exatores, serviu com alegria o seu carcereiro, serviu com alegria o rei do Egito. Sirva. Você está aí para servir. Sirva. Fica achando que você tem que esperar a coisa mudar para servir, não. Seja simpático e serve. Seja o melhor funcionário. Mas meu pastor, meu patrão é um endemoniado. O meu patrão é um macumbeiro. Meu patrão é isso, é aquilo. Meu irmão, se você é funcionário lá, seja o melhor dos funcionários. Mas eu estou trabalhando lá naquele setor, mas o pior dos setores. Seja o melhor aonde quer que você esteja. Poxa, eu queria estudar na faculdade X. Estou estudando aqui, olha. Seja o melhor aluno aonde você estiver. Eu queria ser o pregador da igreja, eu queria ser o levita da igreja, mas eu estou servindo aqui nesse ministério Xing Ling. Seja o melhor do seu ministério, meu irmão. Mostra a Deus que você está preparado para crescer. Uma coisa importante na vida de José, ele perdoou todos os seus ofensores. No final da sua vida, final da sua história aí, os seus irmãos passam fome lá na sua terra. E eles vêm até o Egito buscar comida. E José, então, reconhece os seus irmãos.
E depois de um tempo, José se mostra para os seus irmãos. E talvez se eu estivesse no lugar de José, eu diria assim, ó, você quis me matar, seu endemoniado. Você me jogou no poço. E você não enfiou a faca em mim, mas me jogou na cisterna. E você não me deixou na cisterna, mas me vendeu como escravo. Cadê Potifar? Potifar era chegado do faraó, e se José agora era o segundo homem, significa que José agora era chefe de quem? De Potifar. E se Potifar ainda estava casado, a mulher de Potifar estava na área. Ele podia olhar para ela, sua bandida. Você me levou para a prisão. Não. José apenas entendia, querido, que tudo que tinha acontecido na vida dele era propósito de Deus. Todo o sofrimento, toda a tribulação, todo o vale que ele passou, toda a prisão que ele foi encarcerado, era tudo um projeto maior de Deus. Os seus irmãos disseram, José, foi mal, a gente não queria fazer aquilo, sacumé, né? Aí José, tem problema não, rapaz, fica tranquilo, eu perdoo vocês. De cereais e levar para papai, eu abençoo vocês. Irmão, tem muita gente precisando perdoar para subir. Está preso num patamar da vida espiritual, emocional, financeira, e muitas vezes é a falta de perdão. É amargurado. Carrega aquele fel dentro do coração. Irmão, como é que Deus vai abençoar você, se quando você ora a oração do Pai Nosso, você diz, me perdoa, assim como eu tenho perdoado aqueles que me ofendem. E se você não perdoa aqueles que se ofendem, a sua oração, ela chega no céu assim, Deus, não me perdoa porque eu não presto, eu não perdoo ninguém, não me perdoa também. Então como é que você vai crescer? O perdão é a base do crescimento do cristianismo, querido. Sabe por quê? A missão de Jesus na terra, em suma, foi morrer para perdoar pecados. Ele morreu como um sacrifício, como um cordeiro, como era no passado, lá nas leis do Levítico. Ele foi sacrificado, imolado, morto, para cobrir a multidão de pecados. Diferente dos bodes, que os sacerdotes sacrificavam para cobrir os pecados de um povo num determinado tempo, Jesus foi o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado da humanidade no seu tempo e no tempo vindouro. Então ele morreu para perdoar pecados. O cristianismo é fundamentado no perdão. Quem não perdoa não é cristão. Vou falar de novo para você, querido. O seu cristianismo sem perdão é fajuto. Mas pastor, a pessoa me ofendeu, como Pedro perguntou para Jesus, Jesus, tem um cara aí que ele me atenta, quantas vezes eu devo perdoar esse cabra? Aí Jesus diz, quantas vezes ele quiser, 70 vezes? Mas ele me faz o mal, paga o mal com o... Ele me deu um tapa do lado direito, entrega o lado? Ele é meu inimigo e está com sede, dá de beber. E se ele tiver fome? Porque no reino de Deus é melhor dar do que receber, irmão. O evangelho está fundamentado no perdão. Eu vejo na vida de José, e ele sofreu para perdoar, hein? Lê em casa com carinho. Ele ficou um tempão para perdoar, remoendo, vou fazer maldade. Aí ele mandou chamar um irmão que ele nem sabia que tinha, Benjamim, que nasceu depois. Ele chamou o irmão, aí ele botou utensílio de ouro, de prata, na bolsa dos irmãos. Aí chamou os caras, falou assim, ó, dá uma batida aí, que esses caras aí são meio ladrão. Aí os caras foram lá e acharam, estão roubando aqui no palácio, e mandaram prender os caras. Ele pintou e bordou, mas toda vez que ele fazia alguma coisa, ele saía da presença dos irmãos e ia lá e chorava. E aquela amargura estava consumindo o coração dele. Aí ele voltava de novo na presença dos irmãos, fazia mais uma maldade, e dava uma pilhada nos irmãos. Os irmãos não reconheciam ele estava com aquele olhozinho de boiola, aí já era. Aí os caras, e fazia mais coisa, e detonava eles, e feria eles, aí ia lá atrás, e chorava de novo, e voltava, até que ele não aguentou mais, e ele falou assim, eu sou José!
eu sou José. E aí os irmãos, é a hora que ele fala, acabou. E eu vou encerrar essa mensagem com o texto que nós separamos aí, 45:5. Agora, pois, ele está falando com os irmãos dele. Agora, pois, não vos entristeçais, nem fiquem irritados com vocês mesmos, porque vocês me venderam para cá. Por quê? Para a conservação da vida, Deus me enviou antes de vós. Último ponto na vida de José, para a gente selar a história dele e das intervenções de Deus. Ele creditou a Deus a sua vitória. Ele disse aos seus irmãos: vocês pensam que quando vocês me jogaram no poço e me venderam, é porque Deus queria me matar? Não. Deus estava no controle de cada passo. E foi Ele que me enviou para eu chegar antes de vocês. Porque Ele já sabia que haveria um tempo de fome. E hoje eu estou aqui para abençoar a vida de vocês. Ei, o que está acontecendo com você, que você não entende e que você não gosta, lá na frente, você vai levantar os seus olhos e dizer: louvado seja o nome do Senhor. Porque naquela provação, Deus me exaltou. Naquela perseguição, Deus foi fiel a mim. E no momento que eu achei que era o fim, na verdade foi o começo da minha história. Você crê nisso, querido? Deus está no controle. Na hora certa Ele vai intervir a seu favor. Na hora certa Ele vai entrar com providência, irmãos. Eu quero orar por você. Vamos ficar de pé. No momento em que ele falou para os seus irmãos assim: tudo que aconteceu comigo, sendo bom, sendo ruim, convergiu nesse tempo de hoje, um tempo de fartura. Nesse momento, José já tinha casado, já tinha filhos, ele já tinha uma vida, uma família. Mas ele diz para os seus irmãos que tudo que ele viveu estava num projeto maior de Deus. Foi Deus que permitiu que ele passasse por todas aquelas provações, para que nesse tempo ele fosse uma bênção, não só para a vida do Egito, para outras terras, mas sobretudo para abençoar a sua família. Aquilo que ele sonhou lá atrás, que os seus irmãos e os seus pais o teriam como líder, está acontecendo nesse texto que lemos. Toda a promessa, da forma como Deus estabeleceu, ela se cumpriu na íntegra na vida de José. E José não se gaba, José não fica orgulhoso, ele simplesmente diz: louvado seja o nome do Senhor. Querido, quando você entende que a sua vida, a sua história, os seus erros, os seus acertos, os seus momentos de crise, os seus momentos de comemoração, os dias de riso, os dias de choro, os dias de deserto e os dias de mananciais, os dias de cinza e os dias de óleo de alegria, todos eles estão descritos no livro da vida. E a mão que escreve cada parte é a mão que tem um furo no meio. É a mão de Jesus Cristo de Nazaré. O seu caminho, a sua história, não são obras da sorte ou do acaso. Elas estão determinadas desde a eternidade. E elas só não prosseguem se você não quiser.
Porque entre a promessa e o cumprimento, como disse antes, existe a sua vontade. E muitas vezes Josés, outros Josés, não aceitam a vontade de Deus. Murmuram, reclamam, praguejam, se tornam infiéis, cedem às tentações, aceitam as bandejas do Egito, se deixam ser comprados, se vendem. Vendem a sua alma, vendem a sua dignidade, vendem o seu nome. Se entregam aos prazeres da carne. Se tornam pessoas amarguradas, que guardam ódio, que não liberam perdão, que não pedem perdão. E por conta disso, Deus, apesar de querer o seu melhor e ter o melhor para te dar, Deus não intervém a seu favor. Porque Ele não pode mudar aquilo que Ele estabeleceu. E Ele deu ao homem o direito de decidir. E esse direito, que deveria ser uma bênção, se torna o maior algoz da humanidade. Muitas vezes, desde o início lá, dos tempos de Levíticos, dos escritos de Moisés, Deus dizia ao seu povo: eis que ponho diante de ti 2 caminhos, 2 opções, caminho de vida, caminho de morte, um monte ou outro, uma terra ou outra, uma história ou outra. E Ele diz: escolhe, pois, o caminho da vida. Escolhe, pois, a obediência. Escolhe, pois, guardar os mandamentos. Escolhe, pois, a santidade. Escolhe, pois, o caminho estreito. Escolhe, pois, a porta magrinha. Porque esse é o caminho. Essa é a decisão que leva você à eternidade com Ele. Essa é a decisão que lhe traz paz, que excede todo o entendimento. Deus o tempo todo, querido, está diante de nós, fazendo uma pergunta: você aceita? Você aceita o meu caminho? Você aceita a minha proposta? Você aceita andar comigo? Você aceita o que eu tenho para você? Ou você quer agir de acordo com o seu querer, de acordo com a sua vontade, de acordo com os seus desejos, de acordo com as suas concupiscências carnais, emocionais, visuais? Deus está sempre diante de nós, como diz a sua palavra em Apocalipse capítulo 3, batendo na porta, esperando que você abra, esperando que você deixe Ele entrar. E quando Ele entra, querido, Ele não entra para acusar, Ele não entra para poder te condenar, pelo contrário, Ele entra para ceiar contigo, porque Ele é o pão vivo. Ele entra para te dar vitória, Ele entra para te curar, Ele entra para te restaurar, Ele entra para mudar a tua história, Ele entra para mudar as circunstâncias, Ele entra para mudar o seu destino, Ele entra para mudar o seu reino, Ele entra para mudar o rei que ordena sobre a sua vida, Ele entra para mudar você por inteiro. E quantas vezes Deus falou com José: José, qual é o caminho que você escolhe? Existe o sofrimento e existe aqui o prazer. E José escolhia: não, se for para sofrer, para estar contigo, eu prefiro o sofrimento. Existe o caminho da murmuração, José, e existe o caminho do serviço, do servir com alegria. E José pensava: se for para cumprimento de promessa, eu quero servir ao Senhor. José, existe um caminho aqui agora. Você pode revelar o sonho para Faraó e ser liberto, e vai viver lá no Egito como escravo solto. Mas José falou: não, se é para abençoar o povo de Deus, se é para abençoar pessoas, eu vou me submeter a ser um funcionário do Egito, mas eu vou ser o melhor de todos. Quantas vezes as circunstâncias comprimiam José para que ele aceitasse as bandejas do inimigo? Todas as vezes José renegou e olhava para o alto e dizia: eu sei que o meu Redentor está vivo, uma hora Ele vai entrar com providência. Muitas vezes você tentou mudar o quadro da sua vida e não conseguiu. Eu também tentei, muitos que estão aqui tentaram. Só tem uma maneira de você mudar, querido: é deixando Jesus entrar no negócio da sua casa. Se você quiser aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você nunca fez uma oração dizendo: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador, não é só como Deus, não é só como homem de milagres, mas é alguém que vai estar por sobre a sua vida, gerenciando, direcionando, orientando cada passo, através do seu Espírito Santo. Se você nunca fez essa oração, querido, eu quero te dar uma notícia: você não tem parte com Deus ainda. Porque filiação nós só recebemos quando recebemos o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo só pousa naquele que aceita o senhorio de Jesus Cristo na sua vida. Talvez você tenha feito isso, se desviou, se apostatou, se entristeceu,
se sentiu ferido com alguém ou com alguma entidade. Mas hoje você quer voltar para os caminhos do Senhor e quer recomeçar a caminhar como José, passando pelo vale da sombra da morte, mas não temendo mal algum, porque sabe que o Senhor está contigo, que a sua vara e o seu cajado sempre estão contigo. Se você quer voltar, querido, a sorrir de verdade, mesmo no meio de uma situação difícil, você ter paz no coração, se você quer reatar a sua aliança com Deus, se você quer voltar para Cristo, eu quero orar por você também. Então, se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, quem já fez isso, diga amém. Ou se você quer voltar para Jesus, eu quero orar por você. E eu só preciso que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Você vai vir, nós vamos orar e vamos encerrar. A igreja está orando. Isso, venha. Glória a Deus. Isso, venha. Um monte de José hoje aqui vai receber Jesus como Senhor da sua vida. Você está na galeria, desça. Você está do lado de fora, me assistindo pelo telão. E se Deus falou com você em nome de Jesus, levanta aí. Vem cá. Vem aqui. Se junte a esses que estão aqui. Isso, filha, vem. A igreja está orando por você. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. É importante isso. É importante que você manifeste publicamente o seu desejo. Isso, venha, 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 venha. Venha, filha, venha. Desça da galeria, peça licença. Só se Deus falou ao seu coração, querido. Só se Deus falou ao seu coração. Desça da galeria e venha aqui à frente. Ou entre aqui pela porta da igreja, você que está assistindo pelo telão. Vem aqui. Peça licença quem está do teu lado aí. Eu não vou me demorar muito, queridos. A igreja está orando por você. A igreja está orando por você. Volte para Jesus. Venha. Aceite o chamado de Deus nessa noite, irmão. Aceite como José aceitou. Deus tem sonhos contigo. Deus tem revelações para te entregar. Venha. Vamos começar uma vida nova hoje, a partir de hoje, com Jesus. Deus vai tocar no profundo e no secreto do teu coração. Esse poço não é para te matar. Essa prisão não é para te matar. Se Deus está contigo, querido, você vai prosperar. E a tua vitória vai chegar em nome de Jesus. A igreja está orando por você. Eu não vou me estender muito hoje. Estamos muito cansados. Então é uma decisão pessoal sua. Ninguém pode tomar por você. Mas tem pelo menos mais umas 5 pessoas para vir aqui à frente. Deus está falando com você. Eu não posso trazer você aqui à força. É só você dar um primeiro passo. Os outros Jesus te ajuda a dar. Isso, venha, filha. Saia do seu lugar aí, da tenda, e venha aqui, venha. Isso, venha. Pode vir, vem chegando, vem. Desça da galeria, peça licença, desça. 2 já vieram, ainda tem 3 para vir. Deus está falando com você, meu amado, que Ele tem um negócio grande para realizar na sua vida. Mas se você não aceitar, não tem problema, Ele vai escolher outro. Mas uma coisa é certa, é você que Deus escolheu nessa noite. Por isso você está ouvindo essa palavra. E é por isso que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração que você precisa vir à frente. Você tem dúvidas? Pergunte a Ele, Ele vai te responder. A igreja está orando por você. Isso, hein, abençoado. Ainda tem mais gente para vir. Venha. Aleluia. Onde está você? Nós estamos esperando por você.
Estamos prontos para glorificar o Senhor pela sua vida. Isso. Venha. Isso, venha. A igreja vai orando, não para de orar não. É guerra, irmão, é guerra. Onde está você, José? Seu pai tinha um plano para você, José. Isso, venha, meu filho, venha. Jeová. Sua família precisa de você, José. Você pode ser o menor da sua família, mas a sua família precisa de você. É Deus causar em você. Venha aceitar Jesus Cristo como Senhor. Isso, filho abençoado. Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Venha. Isso, fica com Ele aí. Isso, venha, meu abençoado. Venha, abençoado. Venha. Venha, José. É um José profético hoje aqui, hein? Aleluia. Venha, filha, venha. Você pode vir. Ainda tem tempo para você, José. Ainda tem tempo para você. Não vai para casa com essa dúvida, não, José. Deus quer trabalhar na sua vida. Isso, venha. Preciosa do Senhor, venha. Aleluia. Traga bem à frente. Isso. Glórias. Aleluia. Tem mais alguém para vir? Deus está falando aí do seu ouvido. Se é para você vir, venha. Se é para você vir, venha. Ainda tem uma pessoa importante. Tem uma pessoa preciosa para vir à frente ainda. Isso, venha. Isso, venha. Lá de fora, venha. Venha, tá lá fora. Deus está ministrando ao meu coração que está do lado de fora. Deus está falando com você, venha. Junte-se aqui, ó. Dá um close aqui embaixo. Isso, preciosa. Venha. Cadê a pessoa que está lá fora, que precisa vir? Só está faltando você aqui, querido. Deus falou com você aí fora. Onde está você? A igreja precisa glorificar a Deus pela sua vida. Aleluia. Venha, filho. Venha. Meu Deus. A igreja está satisfeita? Dá para orar um pouco mais? Dá para a gente interceder um pouco mais? Então interceda. Interceda. Aleluia. Interceda, igreja. Onde está você, José? Glórias. Aleluia. Aleluia. Oh Deus. Estendam suas mãos para cá, amados. Eu queria um minutinho da atenção de vocês que estão aqui. Essa decisão, ela é a mais importante, ela é um divisor de águas na vida de todo ser humano.
porque antes não erais filhos e agora sois filhos do Deus Altíssimo. Olhe para cima, olhe para trás. É a família do povo de Deus que vos está recebendo. E nós prometemos, como igreja do Senhor, prometemos amá-los, ajudá-los, suportá-los, exortá-los e em tudo que for possível, ajudá-los a ter um encontro pessoal e divino com o Senhor Jesus. Eu queria que vocês fechassem os olhos e orassem responsivamente comigo a oração que eu farei agora, entregando esse momento ao Senhor. A igreja, estenda suas mãos para cá. Digam comigo: Senhor Deus, eu reconheço que eu sou um pecador, mas eu também reconheço que o Senhor é o meu Deus, o meu libertador, e que Jesus Cristo é o meu Salvador. Eu entrego a minha vida, tudo que sou, tudo que tenho, a minha história, hoje e eternamente, ao senhorio de Jesus Cristo de Nazaré. Quem crê, aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Um minutinho. Eu queria que vocês seguissem aquele rapaz de vermelho ali. Eu vou recebê-los ali, dar um aperto de mão, e a igreja vai dar um presente a vocês ali na sala, orar com vocês e liberá-los. Por favor, sigam ali aquele rapaz de vermelho. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? Se Deus vai impedir, se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. É o meu Deus, o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus, o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Aleluia, glória a Deus. Oh. Aleluia, glória a Deus. Quem foi abençoado, fala amém. Vira para o irmão do seu lado e fala assim: você participou dessa obra, esses frutos são teus também. Amém. Estendam suas mãos assim. Aleluia. Que o amor de Deus e Pai, que as doces consolações do Espírito Santo e que a gloriosa presença do Senhor, ela te abençoe e esteja contigo durante toda essa semana. Vá em paz, meu amado. Dê um abraço em 2 ou 3 pessoas, irmãos, e ore e adore ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.